todos os livros do Harry Potter esse ano e minha visão sobre essa saga mudou completamente. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as problemáticas e as coisas que eu gostei do livro Harry Potter, lendo como uma adulta, né, 10 anos depois de que eu li pela primeira vez, mais de 10 anos. Faz uns 11, 12 anos que eu li pela primeira vez. Eu continuo gostando de algumas coisas, mas outras coisas eu acho problemático. E eu também vou fazer uma análise de texto, assim, como que eu vejo como escritora, para buscar entender o porquê o livro Harry Potter foi um grande sucesso. Antes da gente começar, eu quero dizer que nesse vídeo eu não vou falar sobre as polêmicas e as problemáticas, que são muitas, da J.K. Rowling. Eu vou deixar isso de lado para, quem sabe, falar em um outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre a obra, sobre os 7 livros e todas as coisas que eu gostei e que eu não gostei. E eu já aviso, vai ter spoiler, gente. Então se você não leu, não assistiu os filmes, já tô avisando que vai ter spoiler. Oi, gente, eu sou Ana Barros, eu tenho esse canal pra falar um pouco sobre literatura, sobre escrita criativa. Também tem a página lá no Instagram chamada Rumo ao Farol _, onde eu conto um pouco do meu dia a dia. Enfim, tem essas duas redes que a gente pode conversar. Também tem o blog, enfim, tá tudo no link da descrição. A gente vai conversando um pouco aqui e por lá. Já segue, deixa seu like, compartilha com os amigos, dá o seu joinha. Se você não gostar, você tira o joinha depois, mas você já deixa o joinha agora, porque se você não gostar, você tira. Então já deixa seu joinha, já faz isso pra gente, porque você sabe que nós, produtores de conteúdos, precisamos da ajuda de vocês pra trazer mais conteúdos assim, sabe? E é isso. Eu amei Harry Potter desde que assisti o primeiro filme, quando eu tinha 7 anos, gente, 7 anos, 21 anos atrás. Lembro que minha mãe comprou um VHS do Harry Potter e a Pedra Filosofal pra me dar de presente. Eu lembro desse dia até hoje e eu fiquei tão feliz. Eu amei, de verdade, eu fiquei muito obcecada pela saga. Acho que era porque eu era uma criança diferentona, assim, sabe? Bem solitária, não tinha muitos amigos, eu sofria bullying porque eu era gordinha e tinha muita espinha. Enfim, eu não era uma criança muito aceita, assim, eu sofri bastante. E eu me sentia completamente à parte de todo aquele contexto social da escola. E eu acho que é por isso que Hogwarts e toda aquela magia em volta, aquela descoberta do Harry, de um mundo completamente novo e diferente daquele dele, né? Muito mais amigável pra ele, parecia tão incrível pra mim. Eu achava incrível. E eu acho que muitas crianças sentiram o mesmo porque tiveram problemas na escola. Naquela época, tipo, uma inadequação, sabe? Os filmes marcaram toda a minha pré-adolescência e minha adolescência. Eu ficava esperando pra assistir os filmes. Eu assisti primeiro todos os filmes antes de ler os livros. Eu comecei a ler os livros quando saiu o último filme. Eu tinha lá 16, 17 anos e foi nessa época que eu peguei pra ler todos os livros e peguei pra valer. Mas quando eu era criança, eu já tinha tentado ler o primeiro e o segundo livro, mas eu era um pouco distraída, eu não conseguia, sabe, pegar de uma maneira centrada, de focar. Eu não conseguia muito bem fazer isso. Eu sempre fui meio avoadinha, porque eu nunca consegui me concentrar em absolutamente nada. Então, pra ler era um pouco difícil. Eu comecei a ler na minha adolescência. Hoje eu consigo ler, mas eu tenho que me esforçar muito pra me concentrar em alguma coisa, porque qualquer coisinha me distrai. Eu juro, eu sou muito distraída. Enfim, tô contando sobre o meu passado com a saga Harry Potter pra vocês entenderem mais ou menos o contexto que eu estou falando agora. Ela foi muito importante pra mim, de verdade. Ela me dava uma perspectiva de um mundo melhor, mais inclusivo, menos preconceituoso, o que mudou muito, né? Enfim, essa dicotomia Harry e Voldemort eu achava muito bonito. E o Voldemort era um fascista, né? Ele queria acabar com os trouxas, os muggles. E o Harry tava lá lutando contra ele. Ele era bondoso, ele era gentil, ele era fofo. O Harry é um fofo. Enfim, eu queria que ele fosse meu amigo. Eu li todos os livros, como eu já falei, assim que os últimos 2 filmes saíram. Eu comecei a ler os livros, porque eu queria entender o que tinha no filme e o que tinha no livro, né? E aí eu reli de novo, quando eu tinha uns 21 anos, assim, uns anos depois. Os filmes eu sempre assistia. Tipo, quando passava na TV, eu sempre assistia. Eu amava mesmo. Mas esse amor foi diminuindo ao longo da minha vida. Mas agora eu decidi ler. Ler não, né? Na verdade, eu tô escutando toda a obra de novo por audiobook lá no Storytel, pra treinar o inglês mesmo, que era uma história que eu já conhecia
conhecia, uma história que eu amava, e eu quis rememorar toda essa história em inglês. Mas eu me decepcionei um pouco. Foi o maior fué da face da terra, assim. Eu achava que ia ser incrível de novo, e não foi. E depois dessa longa introdução que eu tô fazendo aqui, eu vou contar um pouco sobre todas as partes problemáticas do livro, e também vou trazer, como eu já falei, uma análise do que eu encontrei de bom e por que eu acho que foi um sucesso. Então faz 6 meses aí que eu tô lendo e eu estou preparadíssima pra fazer esse vídeo pra vocês. E lembrando, assim, antes da gente começar, que vai ter um super spoiler sobre tudo. Então se você não leu nada, nem assistiu nada, fica o aviso aí. Vamos lá, gente? Bom, o porquê que o livro é um sucesso. Eu acho que o livro é um sucesso porque ele é muito bem escrito. E a gente vai começar falando bem aqui, vou deixar os problemas pra depois, mas eu vou fazer uma análise ali da construção. Porque a gente não pode negar que os livros são muito bem escritos. Eles são. Agora que li em inglês e estou fazendo a pós, né? Sou pós-graduanda na faculdade de escrita criativa, eu sempre falo aqui. Eu percebo que toda a construção do livro Harry Potter é muito bem feita. Toda a construção da história e da narrativa é muito boa. A J.K. usa fórmulas que funcionam. Por exemplo, ela usa a jornada do herói. Então todos os livros têm uma jornada do herói formada. E todos os personagens são muito simpáticos, né? Muito bem construídos. E nós conseguimos nos colocar no lugar deles. Principalmente do Harry, né? Que é uma pessoa muito boa. Coisas ruins aconteceram, mas ele é uma pessoa muito boa, isso é inegável. E além do Harry, também ela traz esses personagens secundários muito interessantes. Tipo o Dumbledore, o Hagrid, que é muito legal. A Hermione, o Rony. São personagens muito carismáticos. A McGonagall. E são figuras lendárias, né? O Dumbledore, o Hagrid e a McGonagall são figuras lendárias e sábias. E ela também vai construindo os mistérios aos poucos. Ela não entrega tudo de uma vez. Ela vai construindo o universo em cada livro. E cada livro tem a sua história própria. E cada livro se passa sempre num único lugar, que é Hogwarts. Isso fica muito mais fácil da gente visualizar. Traz uma fácil compreensão da narrativa, que é super controlada, porque tá dentro daquele espaço de Hogwarts. Além disso, ela escolheu contar a história de apenas uma perspectiva. Então quando ela faz isso, quando ela escolhe escrever só do ponto de vista do Harry, ela faz a gente simpatizar com ele e nos mostra que só a história dele é importante. Eu sei que nos últimos 2 livros ela passa por capítulos, principalmente os primeiros capítulos, onde saem desse ponto de vista, como quando a Narcisa e a Bellatrix foram falar com o Snape, ou quando teve lá o jantar do Voldemort no último livro, que ele conversa com os comensais da morte. Essas 2 cenas, elas dão tom pra história. Então elas saem do ponto de vista do Harry, mas elas dão tom na história. Então apesar do ruído, a gente entende por que ela fez isso, né? Então esses capítulos foram muito bem pensados e colocados, né? Pra gente entender um pouco do que estava acontecendo. E é muito interessante os recursos que ela usou pra mostrar o que se passa na mente do Voldemort e das pessoas que estão ao redor dele, como os sonhos do Harry, a ligação entre ele e o Voldemort. Como ela contaria essas coisas que aconteceram com o Voldemort, que o Harry viu em sonho, se não fosse essa ligação, sabe? Seria um pouco mais difícil ela contar tudo isso. Por isso, eu acho que o livro está muito bem resolvido, está muito bem solucionado em muitos aspectos, principalmente da memória, dos sonhos, do que contar, do que não contar. Então ela sabe muito bem o que mostrar e o que não mostrar. Enfim, é uma história super completa. Ela construiu um universo muito bem detalhado, um universo inteiro. E tem muitas coisas que ela construiu e não contou. E esse universo está dentro do nosso próprio, né? Então, tipo, é uma coisa à parte, uma coisa que pode acontecer, que gera desejo. E eu tô construindo uma história de fantasia também, neste exato momento, e eu tô com um pouco de dificuldade de construir esse universo, sabe? Tô descobrindo ali como é colocar todas essas características no lugar pra criar um universo completo e um universo novo, porque é muito difícil fazer isso, né? Bom, terminando aqui essa parte, eu acho que o livro é muito bem escrito, é muito bem construído, o universo é muito bem construído, a narrativa é muito bem construída, os personagens são muito bem construídos, a gente se apega, eu me apeguei, eu amei Harry Potter durante muito tempo, e é uma aula, assim, de como a gente pode escrever fantasia. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir fazer igual, mas tem algumas problemáticas que eu vou começar a falar agora. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção dessa vez que eu li foram os erros do Dumbledore. Dumbledore é um personagem ali muito querido, né? Quando ele morre é muito triste, eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada quando ele morreu. Mas agora, adulta, eu
vejo que ele errou em muitos momentos, assim, sabe? Ele até fala isso na última conversa que ele tem com o Harry lá em King's Cross do sonho. Ele fala que ele errou muito, que ele é uma pessoa que errou muito e tal. E aí eu fico pensando, né, tipo, se ele não tivesse errado, o livro não aconteceria, né? E aí eu também assisti Os Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore e eu odiei esse filme. De verdade, foi horrível. Em algum vídeo eu vou falar só sobre os filmes dessa saga aí, que tá ruim, tá muito ruim. Enfim, o Dumbledore lá é um personagem muito querido, né? E aí eu fico pensando que no começo ele parecia muito sábio e muito fofo com o Harry. Ele sempre esteve presente na vida do Harry, sabe? Ele se mostra aquela pessoa, aquela figura do mágico sábio, sabe? Bem da jornada do herói. E que tava lá pra guiar o Harry, pra ajudar o Harry. E ele faz isso sempre. E quando eu li pela primeira vez, sentia que aquele tipo de relação que eles tinham era muito reconfortante pro Harry. Que era um menino órfão, sabe? Ele via o Dumbledore como uma figura meio que paterna, né? E o Dumbledore sempre esteve lá protegendo o Harry. Isso é muito bom, mas o que me incomodou nessa leitura e ao longo desses livros foram os grandes erros dele, que, pra mim, começou ali no quarto livro, quando ele deixou o Harry participar do torneio Tribruxo. Um menino de 14 anos que não tinha colocado o nome dele no cálice por outra escola. Eu sei que se ele não tivesse deixado o Harry participar, a história não teria acontecido. Não tinha nada que ele pudesse fazer pra salvar o Harry. Ele aceitaria a versão do Ministério da Magia de que o cálice era um contrato sagrado e o Harry teria que participar. Mas se o nome do Harry foi escrito com o nome de uma outra escola que não participava, isso não quebraria o contrato? Ficam muitos questionamentos em relação a isso. O papel do Dumbledore nesse livro foi muito passivo. Não tem cara de Dumbledore, sabe? Ou ele deixou o Harry participar só porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Mas aí o Harry podia morrer, né? Era óbvio que ia dar ruim. Era óbvio que algo estranho tava acontecendo. Por que ele deixou o Harry participar, meu Deus? Acho que esse foi o primeiro grande erro dele. Principalmente depois que a marca negra tava aumentando. O Snape tava sentindo a marca negra aumentar. O Karkaroff tava sentindo a marca negra aumentar. A gente vê isso nos livros. Por que o Dumbledore deixou o Harry participar? Porque se o Harry não tivesse participado, o Voldemort não teria voltado, né? E ele poderia procurar as Horcruxes com o Voldemort ali, quase morto, né? Então eu acredito que um homem sábio como Dumbledore teria previsto que ia dar muito ruim aquilo, né? E teria impedido o Harry de participar. Porque quase deu ruim, né? O Harry quase morreu algumas vezes. Bom, depois disso, o Dumbledore cometeu muitos outros erros. A partir do quinto livro, eu acho que o Dumbledore errou bastante, assim. Minha opinião, gente, é minha opinião. É minha opinião. Você pode achar diferente, você pode deixar nos comentários o que você acha. Lá no quinto livro, no começo do quinto livro, o Harry tinha visto o Cedrico morrer pela mão do Voldemort. O Voldemort renasceu, né? No fim do quarto livro. E o Dumbledore sabia disso porque o Harry contou tudo pra ele. Foi a primeira pessoa que o Harry contou. E assim, né? O menino de 14 anos, agora 15, acabou de ver o colega morrer pela mão do maior rival que tentou matar ele quando ele era criança, que matou os pais, né? Aquele assassino em série que o Voldemort é. E aí o Harry viu o Voldemort matar o Cedrico, viu? O Voldemort matar mais uma pessoa. E assim, o Dumbledore nem falou com ele, gente. O Dumbledore passou o livro 5 inteiro sem falar com o Harry. E isso deixou o Harry muito irritado, né? A gente sabe que é o livro mais chato, que o Harry tá insuportável nesse livro, o livro mais longo. E assim, eu sei que o Dumbledore sabia que o Harry e o Voldemort tinham uma ligação, principalmente depois do que aconteceu ali no cemitério. Mas assim, gente, deixar um adolescente no escuro, sabendo que adolescente é difícil e sabendo que adolescente gosta de saber de tudo, vai deixar o Harry sem saber de nada? Isso me incomoda um pouco, né? Não sei se te incomoda também. Me conta nos comentários. E assim, se ele não queria falar com o Harry, ele poderia ter pedido pro Sirius falar com o Harry. Ele poderia ter pedido pro Lupin falar com o Harry. Ele podia ter falado pro Moody falar com o Harry. Então assim, não tem desculpa. Tanto que eles falam depois. Mas, assim, o Harry ficou putaço. E eu também ficaria. Tanto que tudo que aconteceu, eu acho que foi culpa do Dumbledore. Principalmente a morte do Sirius. Se eles tivessem conversado mais, nada disso teria acontecido. E eu acho que esse livro não teria acontecido se as pessoas fizessem terapia. É isso. E é isso que eu vou falar durante esse vídeo inteiro. Que os personagens precisam fazer terapia. Enfim, no sexto livro, o Dumbledore conversa com o Harry e ensina o Harry sobre as Horcruxes. E aí, como ele ensina pro Harry sobre as Horcruxes, ele vai mostrando os pensamentos dele, o que tá na penseira, e conta tudo isso pro Harry. Mas ele não conta sobre si, não conta sobre a sua vida, ele não confia no Harry. Parece que o que ele tá fazendo com o Harry, ele tá... É aquilo que o Snape fala na última conversa que a gente escuta do Snape e do Dumbledore, que ele tava criando o menino pro abate. Então é isso que parece, né? É isso que ele tá fazendo mesmo.
mesmo. E eu sinto que falta um pouco de empatia no Dumbledore, porque ele tá lá quer ensinar o Harry, mas assim, o Harry é uma pessoa e ele vai morrer, e ele tem que descobrir que vai morrer. Podia ter um pouquinho mais de empatia, né? Eu tô viajando. E aí ele conta pro Harry das Horcrux, ele mostra quais são as possíveis Horcrux, né? Mas ele não conta nada sobre as Relíquias da Morte, e depois ele explica por que ele não conta nada sobre as Relíquias da Morte. Mas eu fico pensando, se ele mostrou pro Harry tudo isso, por que ele não poderia contar pra outra pessoa da Ordem da Fênix, né? Que ele deixou essa tarefa tão difícil pro menino. Assim, ele não poderia ter um adulto, o Kingsley, o Moody, o Lupin. Por que ele não contou pra outras pessoas? Eu sei que o Harry que tinha que fazer isso, que o Harry teria que morrer em algum momento pra matar uma parte do Voldemort, estaria pra sempre dentro dele. Mas assim, ele poderia ter contado pro Harry, mas poderia ter contado pra outra pessoa, né? Ele contou pro Harry, falou pro Harry contar pra Rony e pra Hermione. E assim, né? Eles são adolescentes, têm 17 anos. Assim, eu como adulta, naquela época eu não achava isso. Naquela época eu achava que normal. Mas hoje, eu tenho 28 anos, eu não sou super velha. Mas hoje eu vejo que aquilo é uma responsabilidade muito grande pra um menino tão novo, sabe? Tipo, ele tem 17 anos. Porque eu acho que tem uma adultização do Harry e de todos os personagens nesse livro, sim. Acho que eles são todos muito maduros, muito adultos. E por mais que tenham coisas, principalmente o Rony, eu acho que o Rony é o mais real de todos eles, assim. Ele é o mais que se assemelha a um adolescente comum. Então eu acho que o Rony é um personagem muito real, assim, ó. Que é o personagem mais real. Que tem todos os problemas lá de um adolescente. Eu sei que o Harry não é um adolescente qualquer, mas deixar isso na mão dele, é apenas dele, foi muito perigoso, porque o Harry poderia ter morrido a qualquer momento. Enfim, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo Dumbledore, mas acho que o modo como ele tratou o Harry não foi o modo que o Harry merecia, sinceramente. E eu acho também que o que ele deu pro Harry fazer, o Harry, o Ron e a Hermione, não eram adequados para adolescentes de 17 anos. Assim, se por acaso eles morressem, sim, pensando de uma maneira bem racional, se por acaso eles morressem, ninguém poderia continuar a destruir as Horcrux, ninguém poderia. Eu sei que tem todo o negócio da profecia e tal, mas assim, o Harry poderia ter morrido, poderia. Enfim, agora pensando bem, né? Se o Harry morresse, pronto, o Voldemort nunca ia ser derrotado? É isso? Ou o Dumbledore confiou tanto na profecia que ele sabia que o Harry poderia matar o Voldemort e mataria o Voldemort? Enfim, eu acho que ele devia ter falado pra um adulto responsável ali. Ele poderia ter falado pro Harry e poderia ter falado pra um adulto responsável, pro adulto responsável não atrapalhar o Harry, pro adulto responsável ficar só de olho no Harry, e que se o Harry morresse, ele faria as coisas. Esse adulto responsável. Pode ser o Aberforth, pode ser o Kingsley, pode ser qualquer pessoa. Mas ele poderia ter deixado essa informação guardada com alguém ou guardada em algum lugar, na penseira, pra alguém conseguir descobrir como destruir o Voldemort. Porque ninguém sabia como destruir o Voldemort. Só o Harry sabia. Só o Harry, o Ron e a Hermione sabiam. Enfim, um outro personagem que muita gente gosta e eu nunca gostei, isso é uma coisa que eu nunca gostei dele, nem quando eu li a primeira vez, que é o Snape. Gente, o Snape pode ter sido super corajoso, pode ter tido aquele amor incrível pela Lily, pode ter sido o protetor do Harry durante muitos anos, mas assim, ele não era uma boa pessoa, né? Ele tratava mal todas as pessoas da Grifinória, todas as pessoas que não eram da Sonserina. Ele tratava muito mal o Neville, ele tratava muito mal todo mundo. Ele não era uma pessoa muito agradável, não era um professor justo, porque a gente vê professores justos, né? A gente vê a McGonagall, que era super rígida. Pra mim, ela é a minha professora preferida, eu acho, a McGonagall. Eu amo ela. Eu amo ela mesmo, eu amo aquela atriz, a Meg Smith, ela é tudo pra mim. Enfim, então, ele não era rígido, ele era... puxava sardinha pros meninos da Sonserina, e é isso. Isso não é legal, isso não é certo. Então as pessoas adorarem ele porque ele amava a Lily, amou a Lily durante todo aquele tempo, e protegeu o Harry, e ajudou o Harry, mandou a espada do Godrico, é que eu tô lendo em inglês, e aí eu não consigo falar. Godrico Grifinória, é o Godric Gryffindor. Enfim, mandar a espada dele lá pro Harry não significa que ele é uma boa pessoa. Eu sei que tem muita amargura porque ele odiava o James, odiava todo mundo que era da Grifinória, ele era amigo dos Comensais da Morte, ele andava com as pessoas ruins, então ele não é uma boa pessoa e eu não gosto desse endeusamento do Snape. Ele é uma pessoa com suas qualidades e seus defeitos. As suas qualidades, e ele ter ajudado o Harry, e ele ter feito tudo que fez, foi por um motivo egoísta. E o motivo egoísta é que ele era apaixonado pela Lily. Só que ele não era uma boa pessoa. Ele não foi uma boa pessoa com a Lily. Se ele tivesse sido uma boa pessoa com a Lily, eles poderiam ter continuado juntos, porque eles eram muito amigos. Então ele escolheu os amigos errados,
se arrependeu, não se tornou uma boa pessoa, porque continuou fazendo mal pra todo mundo que era da Grifinória e todo mundo que era das escolas que não era dele. Eu sei, você vai falar, porque ele via o Tiago, o James no Harry. Tá, ele via, mas o que ele via no Neville? O que ele via no Rony? O que ele via na Hermione? Porque ele não tratava mal só Harry, ele tratava mal todo mundo. Então, os motivos que levaram ele a ajudar o Harry são motivos egoístas. Ele quer se vingar do Voldemort porque ele matou a Lily. Pronto, ele não é uma boa pessoa por conta disso. Ele não foi uma boa pessoa durante os livros, ele tava agindo de um modo egoísta. É isso. É isso que eu tenho que falar sobre o Snape. Eu ainda não gosto do Snape. O que ele fez foi honroso, foi corajoso. Não tô falando que não foi corajoso. Foi corajoso pra enganar o Voldemort. Foi bom pra luta do Harry. Foi. Mas foi egoísta. Enfim. Agora eu quero falar sobre um outro personagem que, assim, escutando dessa vez, e da outra vez eu também já tinha sentido um pouco, mas agora eu me senti com muito mais força. Foi a relação da Petúnia com a Lily, né? Vendo as imagens delas juntas na penseira, nas memórias do Snape, a gente vê como a Petúnia queria muito ser uma bruxa, né? E ela queria tanto ser uma bruxa que ela acabou amargurando isso, que ela não poderia ser uma bruxa como a irmã. E ela passou a odiar o Harry e odiar o mundo bruxo e casar com um cara que odeia o mundo bruxo, porque ela não poderia ser uma bruxa. Então, tô falando, se ela tivesse feito terapia, ela ia entender isso. Então, ela é uma pessoa super amargurada, né? Eu acho que a Petúnia é um personagem muito complexa, porque ela ficou a história inteira e a vida do Harry inteira tentando mostrar que a vida dela e o filho dela e tudo dela era melhor do que da irmã morta, né? Isso é muito forte, assim. Ela não é uma boa pessoa também, ela fez muito mal pro Harry, ela poderia ter tido mais empatia, ele era só um menino, mas assim, ela queria muito ser bruxa também. E essa vontade dela de ser bruxa e não poder ser bruxa, tanto que ela mandou uma carta lá pro diretor de Hogwarts, eu não lembro se o diretor era do Dumbledore já, mas eu acredito que sim, que ela queria ser bruxa, e é isso, ela não conseguiu ser bruxa, ela não pôde ser bruxa, e ela acabou odiando tudo que vinha do universo bruxo, e isso é muito triste. Agora eu vou falar de outra coisa, que são como os bruxos tratam os animais e as criaturas mágicas que existem ao redor deles. Eu acho muito curioso que a gente tem os goblins, né, que são os duendes, né? Tem os elfos domésticos, tem os animais fantásticos. Eu acho muito curioso que tem dois tipos de bruxo. Tem o tipo de bruxo que são super preconceituosos, que geralmente estão ligados ao Voldemort, e todas as pessoas que não gostam do trouxa são uns bem preconceituosos mesmo, principalmente o Dobby, que era da família Malfoy, ele era muito maltratado, né? Tem também a criatura, o Creature, que era da família dos Black, mas ele era bem tratado na família dos Black, assim, bem tratado, né? Eu não sei como que era a relação deles, mas o Creature gostava muito da família, né? E aí o Sirius tratava muito mal ele. Então, assim, tinha gente do lado do bem que tratava mal os elfos domésticos e tinha gente do lado do mal que tratava bem os elfos domésticos. E essas pessoas que tratavam bem os elfos, né? Fico pensando que essa relação que eles tinham com os elfos domésticos, inclusive o Harry, o Rony, era uma relação muito condescendente, né? Até a Hermione mesmo, que queria libertar os elfos. Não sei, o jeito que ela queria libertar eles, sem perguntar pra eles o que eles queriam, e ela assumindo que eles queriam ser libertados, sem perguntar o que eles precisavam. Eu acho que é um tanto condescendente, né? Até o Rony e o Harry, o modo como eles tratavam, que são, sabe, personagens bons, tratavam os elfos como se eles fossem superiores e eles soubessem o que é melhor pros elfos domésticos. Eu queria muito escutar o que os elfos domésticos queriam, porque a gente sabe que tinha elfo doméstico, tipo Dobby, que queria ser livre, mas tinha outros, tipo eu esqueci o nome dela. Me ajuda nos comentários, qual que é o nome da elfo doméstico do Bartol Crouch? Que ela não queria ser libertada, sabe? E quando Bartol Crouch libertou ela, ela ficou muito triste. Então, assim, eu acho que a gente não escuta o que os elfos domésticos querem. Então eu estou fazendo esse vídeo pra a gente escutar mais os elfos domésticos e saber o que eles querem. Eles querem liberdade? Eles não querem liberdade? Eles querem salário? Eles não querem salário? Eles querem viver como? Eles não são umas criaturas que fazem tudo pros bruxos e pronto. E aí a gente vê o lado dos duendes, né? Os goblins, que a gente vê o quanto eles odeiam os bruxos, né? Eles são criaturas mágicas que não foram escravizadas pelos bruxos. Os elfos domésticos foram escravizados pelos bruxos, os elfos domésticos. O que eles eram antes dos bruxos? O que eles faziam antes dos bruxos?
Não sabemos. E isso é um absurdo. Tem criaturas que são escravizadas e as pessoas acharem tudo bem. Não tá tudo bem. Enfim, aí os goblins, eles são diferentes, porque eles não foram escravizados pelos bruxos, mas eu acredito que teve uma guerra. Porque a gente escuta isso no livro, né? Teve uma guerra entre os goblins e uma guerra entre os bruxos, e eu não sei quem ganhou. Enfim, fica isso aí no ar, o que aconteceu, né? Essas revoltas, a gente não sabe da história dos bruxos, mas a gente sabe que existe. E os duendes, a gente só conhece um, né? Que é o que ajuda o Harry a roubar o cofre dos Lestranges. E aí eu fico pensando, né, como que os duendes, eles são retratados. Eles são retratados como as pessoas muito mercenárias, muito mesquinhas, mas são criaturas totalmente desumanizadas, sabe? A gente não vê ninguém falando bem deles. E eles trabalham pros bruxos, sabe? E a gente não sabe muito bem o porquê que eles estão ali, se existem duendes bons, né? Deve existir, não sei. Então eles são colocados de uma maneira muito negativa na história. Eles nunca são colocados de uma maneira positiva. E são tanto preocupante, né? Porque como que você vai falar que todas as criaturas são desse jeito, sabe? Todas as criaturas pensam dessa forma. Então eles não são tão ruins assim. Porque eles podiam falar, não quero saber de vocês que lidem com seu ouro, sabe? Mas eles não fazem, eles estão trabalhando pros bruxos. E em que condições eles estão fazendo isso, sabe? Então eu sempre fico pensando nisso, assim. E o modo como eles retrataram os duendes ao longo da história, principalmente no último livro ali, foi de uma maneira muito negativa e pejorativa. Então, por um lado, tem os duendes, que são horríveis e que os bruxos trabalham com eles, mas eles não gostam. E tem também os elfos domésticos, que são super bonzinhos, são super, sei lá, fazem tudo pelos bruxos. Então é uma dicotomia estranha, assim, que não traz humanidade pra essas criaturas e deixa essas criaturas à margem, como se eles não fossem nada. Enfim, isso foi tudo que eu pensei nessa leitura de agora, né? Uma leitura mais madura, talvez. Eu não me emocionei tanto quanto eu tinha me emocionado quando eu era mais jovem. Eu acho que saber das polêmicas da J.K. influenciaram também nessa minha leitura mais madura, mais cética, mais fria, calculista, menos emocional e mais racional. Eu ainda acho que o livro foi muito bem escrito, como eu falei. Sim, tem problemáticas. O modo como eles tratam os gigantes também. Enfim, tem muitas problemáticas no livro, principalmente com essas criaturas mágicas, não são seres humanos, né? E até a tradução do Muggle pra trouxa, assim, não é muito amigável, né? Então a gente vê que existe, até nas pessoas que são a favor do mundo Muggle, tem essa coisa condescendente em relação a eles, de que tem que ensinar alguma coisa pra eles. Que assim, né, o ser humano sem magia faz um monte de coisa também. Eu fico pensando, se tem uma guerra entre os trouxa e os bruxos, como que os bruxos lidariam com as bombas nucleares? Como? Me diz. Como os bruxos lidariam com metralhadora, sabe? Se forem pegos de surpresa, por trás. Se tiver um sniper, não sei. Se jogar uma bomba ali pros bruxos, não sei. Então eu fico pensando, se existisse uma guerra. Porque assim, todas as guerras que tiveram, né, era no mundo bruxo. Era o mundo bruxo contra o mundo bruxo. E aí eu fico pensando, se os humanos começassem a lutar contra os bruxos, como que seria isso? Os humanos tecnológicos, né, os humanos modernos. Gente, eu sou completamente contra a violência. Não gosto de violência, não gosto de guerra. Mas assim, os bruxos estão se achando demais. Estão se achando bons demais. Os humanos podem acabar com eles muito rápido. Não sei, tô brincando, né? Mas, tipo, esses bruxos querem acabar com o mundo trouxa que aguardem. E é isso. Esse vídeo foi mais pra falar das minhas impressões, dos 7 livros que eu li nesses 6 meses. Pra aprender o inglês, né? Que eu não li, eu escutei. Então é isso. Me conta nos comentários se você gostou, o que você acha, se acha que falta alguma coisa. Agora eu não me lembro nada mais que eu pensei. Só que eu ainda amo o Rony com a Hermione e eu ainda amo o Harry com a Gina. Acho que eles combinam muito. É isso, gente. Fico por aqui. Me conta nos comentários o que você achou. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha. É isso. Beijinho, gente. Tchau.